Muito bem, vamos iniciar então essa live com o nosso tema de hoje, que é meu filho não quer ler, só quer brincar. O que eu posso fazer, né? Essa é a nossa proposta de hoje, então, dessa live, que é um tema que vem de encontro ao pedido de alguns pais que têm me pedido sobre esse assunto, né? E nesse momento que nós estamos vivendo também de pandemia, onde a gente espera que a criança desenvolva nas suas habilidades, né? E acaba que não acontece, porque a gente espera que, né, com a escola ela vá ter esse papel que muitas vezes a gente acaba deixando para ela, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, acaba que os pais estão sentindo um pouco, né, em relação a essa questão de que o filho só quer brincar, não quer estudar. E eu vivo isso em casa também, né? Porque eu sou mãe, tenho filhos pequenos e com essas aulas online também bastante difícil, né, de lidar com essa situação. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto, né? Que ele só quer brincar, o que fazer, né? Então eu elenquei algumas coisas, alguns passos que eu acredito serem importantes para a gente estar pensando e conversando aqui sobre este assunto, tá? E uma das questões que eu acho muito importante a gente pensar é na palavra brincar. Que o brincar muitas vezes se remete a algo sem estrutura, né? Ah, é o brincar. A criança vai lá, vai brincar. E a gente não pensa um pouquinho também na importância que tem essa palavra na vida de uma criança, né? Que eu até tenho um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, Conversas sobre Educação, do Rubem Alves, que trata muito essa questão do brincar, do que a escola faz, né? É muito interessante. Depois até vou estar lendo um trechinho do livro ali, né? Mas o primeiro passo que eu gostaria de colocar aqui é que a criança, ela só quer brincar. É uma coisa que se coloca muito. Então eu respondo com isso, né? Brinque com ele. Brinque com essa criança, né? Você já interagiu com o seu filho nas brincadeiras dele? Sentou e brincou de super-herói, Lego, princesas, pirata, né? Depende do filho, gosta muito de super-herói. Dependendo do filho, gosta muito de brincar de princesas, de Barbies, agora as famosas LOL, né? Que eu vivo num universo dos meninos, né? Então aqui é bem nessa coisa. E né, no dia a dia, eu falo por mim, né? Eu trabalho bastante, acaba que eu não dou tanta atenção para esse brincar, coisa que a gente deveria dar mais, né? Entrar nesta imaginação, essa criatividade das crianças que elas têm, né? Elas são capazes disso. E nós perdemos um pouco disso com o passar do tempo. Um pouco não, às vezes até muito, né? De não interagir tanto com a criança, né? E é importante nós entrarmos nesse universo dele, para através dele conseguir introduzir o que a gente gostaria de ensinar. Então, assim, muitas vezes o meu filho fala para mim, mãe, vamos brincar de Homem-Aranha, herói, e pega o herói, não sei o quê. Eu não sei fazer isso. Eu cheguei à conclusão de que eu não sei. Eu falo, filho, vamos jogar um jogo, brincar disso. Eu não sei fazer. Então, é muito complicado para mim falar isso pro meu filho, né? Filho, eu não sei. É difícil, né? De sentar, brincar de super-herói e tal. Mas ele quer aquilo ali. Ele quer que você faça isso. E é muito difícil para nós perdemos isso com o passar do tempo. Tem pessoas que têm facilidade. Eu acho fantástico, né? E eu preciso aprender um pouco mais em relação a isso. Então, uma das dicas muito importantes que também é para mim e eu coloco para todos é isso. Você sentou e brincou com seu filho, já entrou nessa imaginação e criatividade que ele é capaz de ter. Meu filho sentado, eu tenho uma casinha daquelas bem grandona para os meus atendimentos, com vários andares e tal. E as crianças normalmente botam as coisas dentro da casinha, montam a casinha e vão brincando. Daí eu parei para olhar ele. Eu até filmei a cena. Ele jogava um bonequinho dentro da chaminézinha que tem da casinha para ele descer, fazer lá o paraquedas, ele caía, e aí ele
jogava as coisas, aí tinha um chapéu, sabe umas coisas assim que só criança sabe fazer? Às vezes ele quer que a gente fale, filho, eu não consigo acompanhar, é muita imaginação, e é verdade, né? Só que é importante a gente tentar entrar nesse universo, é importante a gente estar lá junto, sabe? Porque através dele a gente introduz muita coisa, né? Uma das questões que me chama muita atenção é isso aqui, ó. Você já levou seu filho para assistir contações de história, por exemplo? Existem livrarias, bibliotecas públicas que fazem isso gratuitamente. Eu lembro que eu morei em cidades menores, né? E as cidades tinham lá na própria prefeitura proporcionava isso para as pessoas, né? De ir lá assistir aquelas contação, pessoas vestidas, um mundo imaginário para criança, né? E se vocês levaram já nesses lugares, vocês vão ver que as crianças nem piscam. Se o negócio é muito bem bolado, elas entram naquela história, elas participam daquilo ali. Por quê? Porque é cheio de imaginação, é cheio de magia, é cheio de mistério, né? E eles vivem nesse universo deles, né? Então eu penso assim, primeira coisa, né? Você diz assim, ai, meu filho só quer brincar. O que eu faço? Brinca com ele. Primeira coisa que eu vou dizer, ele vive ali, nesse universo, é o universo dele. Para ele, uma colher e uma panela vira uma bateria, né? Os potes plásticos que tu tem lá na cozinha, aquelas plantinhas que caem, viram o quê? Comidas na cozinha e fazem comidinha. Eu lembro que a minha mãe me deixava lá a gente usar a cozinha, pegava as plantinhas dela, picava e fazia, nossa, a gente fazia a festa, entrava naquele universo, né? Então, a criança tem esse imaginário pra lá de aguçado e nós vamos perdendo. Então, a criança, quando ela anda na rua, por exemplo, o que ela faz? Ela anda rápido correndo para ir para os lugares? Pelo contrário. Ela pega, olha para o céu, olha para as nuvens. Olha, mãe, essa nuvem parece não sei o quê. Olha, não sei o quê. A criança, ela é assim, né? A gente não vê. Ela escuta o pássaro, olha lá. Eu tenho uma casinha de João de Barro aqui perto de casa que eu levei meses para ver. Eles viram logo, já vieram contar. Eu nunca tinha visto. Então, a criança, ela tem essas percepções. Por quê? Porque ela não tá focada em coisas que nem a gente tá, né? Porque ela tá nesse universo. E esse universo é maravilhoso. É o que faz a criança aprender, a criança interagir, a criança se relacionar, né? E nós queremos apressar os nossos filhos, por exemplo, para ir em determinado lugar. Eu faço isso. Eu tenho sempre pressa e eu acabo fazendo, não, vamos, não, para, chega, já olhou. E nós estamos errados, a gente tinha que deixar, tinha que interagir, porque isso, a imaginação, ela é extremamente importante para a aprendizagem, para desenvolver a interpretação das coisas, para muitas áreas, né? Então, esse primeiro passo que eu coloco é brincar com ele, sim, brincar, aproveitar essa fase, quando ele te chamar para brincar, quando ele me chamar para brincar, eu sentar e brincar. Eu sei que a gente tem coisas para fazer, tem momentos para tudo, tem hora que a gente não vai conseguir fazer, né? Mas passa dias e dias e dias e a gente não faz isso, né? Uma coisa é um dia não der, né? Coisa que a gente muitas vezes não faz. Então, isso também inclui a mim. Mas aí você pode me perguntar, mas você tá falando só dos pequenos e os maiores? Ah, pois é. Meu filho já tem 8, 9, 10 anos, ele não quer ler, ele só quer brincar, Bom, primeiro, nós estamos num momento de pandemia, em que a pressão dos estudos, né, e a sociedade, elas nos impõem que, meu Deus, as crianças estão sem escola, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, a gente vai ficar todo esse tempo, ele vai ter uma perda. Deixa brincar. Porque, como diz o pessoal da área da saúde mental, a criança precisa estar desestressada para que ela possa aprender. Então, quanto mais pressão a gente coloca em cima, eu faço também isso, né? Com meu filho, porque tem que estudar, ele já é grande, né? Só que tem hora que não dá, não vai. Então, a gente precisa dar uma pausa, pensar um pouco, né? E criar outros ambientes, porque o brincar desperta o imaginar. Tem crianças de 8, 9, 10 anos que ainda gostam de brincar. É errado? Não, pelo contrário. É importante, mas claro, lá mais pra frente a gente vai falar também sobre o terceiro passo que vai entrar um pouco nessa questão, tá? Mas o brincar, ele desperta esse imaginar, o criar. O seu filho, quando cria, ele demonstra aprendizagem através do brincar. A criança aprende por repetição do meio que cerca ela. Isso é reproduzido nas brincadeiras dela, né? Já viu crianças brincando de escolinha?
ou dando ordem para as bonecas, você vai ficar de castigo, não sei o que lá, imitando os pais, os professores, copia tudo, não sei o que. É na brincadeira se aprende. Então a criança ali está mostrando aquilo que ela está aprendendo, pelo exemplo, a interpretação, ela reinventa, tudo isso ela faz, né? Então, esse brincar desenvolve outras habilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui na sua infância ou na sua casa tem esses brinquedos aqui? Eu brinquei muito quando eu era criança com esse negocinho aqui. Muito! Eu adorava. As crianças hoje não gostam tanto, por quê? Porque é um brinquedo de construção, tem que pensar, mas as crianças brincam, né? Então, por exemplo, digamos que seu filho gosta muito desse brinquedo aqui, tá? Você pode brincar com ele, digamos assim, ele chamou pra tu brincar. Aí você brincou lá de super-herói, com ele. Aí você puxa o gancho pra uma outra brincadeira. Filho, olha que legal. Vamos construir o maior muro que a gente puder. Uau! Aí você vai lá, pega as peças, né? Pode ser isso, pode ser Lego, o que tu tiver em casa, por exemplo. Aí a criança começa a fazer essa construção. Nossa, que legal! Olha só, a gente fez o maior muro que a gente conseguiu. Agora fizemos um grande, vamos fazer um menor. Ah, que legal, a brincadeira, sim, agora vamos fazer uma muralha bem grossa, bem comprida. Nós estamos... Você tem, Débora? Legal, né? Muito bacana esse brinquedo. Então, eu digo assim, por que não? Por que não fazer isso? Por que não aproveitar que você tá brincando com ele? Você brincou de super-herói que ele queria. É um pouco difícil, mas a gente brinca. Ou com as LOL, com as bonecas, né? Fazer roupinha lá pras Barbie. Que também são habilidades que as meninas desenvolvem e gostam de fazer, né? Eu adorava fazer roupinha para minhas bonecas. Mas olha quantos aprendizados no subir, no baixo, no alto, no grande, no pequeno, no grosso, no fino. Entenderam? Com um brinquedo, lá no meio da brincadeira, eu não preciso parar, fazer a criança que ela não quer parar de brincar. Eu escuto muito no grupo das mães do meu filho pequeno, ele não quer parar para ter aula, nem precisa, né? Não precisa. A Erika disse que o Arthur, o filho dela, que ama brincar com esse aqui. É verdade. Por quê? Porque estimula muita coisa. Isso aqui, tu pode construir fazendas, colocar os animais, construir cidade, entrar nesse universo com ele. E dentro desse universo, você estuda, né? Por exemplo, a criança está aprendendo lá sobre bairro, por exemplo, né? Mas ela não quer estudar, ela não quer abrir o material para estudar. Nesse momento em que nós estamos sem escola, o que a gente pode fazer? Ficar enfiando também a criança sentada lá para fazer? Às vezes ela não quer, tem hora que ela tem que fazer. Tá lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tem hora que a gente precisa entender que a aprendizagem pode ser de outra forma. Não sentada, não escrevendo. Ela pode aprender muitas coisas de outras formas, como por exemplo... Ela constrói a cidade ali, vamos fazer bairros, vamos separar, essas casas pertencem a esse bairro, esses daqui a esse. E assim a gente vai fazendo essas construções, essas pontes, no brincar com a aprendizagem, com as mesmas peças. Por exemplo, eu posso colar adesivos no meio daquela cidade e dizer, olha só, tem várias peças com os adesivos. Deixa eu pegar outro aqui que eu colei aqui para mostrar. O que será que essas palavras estão querendo nos mostrar? Vamos encontrar essas palavras que estão lá. E daí você pega as palavras e monta. Aqui no caso, eu joguei algumas letras, por exemplo, monta a palavra bola, né? E a criança vai lá e interage. A criança vai lá e vai brincar. E no meio daquela brincadeira, daquela cidade que tu montou, aquela construção, a criança vai desenvolvendo aprendizagens, que são conteúdos importantes para a vida dela. E ao mesmo tempo ela tá ali dentro daquele universo e você está lá dentro. Eu estou lá dentro. Entenderam isso? Outra, posso colocar as letras no alfabeto no vagão de um trem. A criança tá lá brincando. Lá com o trenzinho dela, andando lá. Posso falar, agora vamos colocar as letras do alfabeto. Puxa lá, olha o vagão tal, vamos tirar a letra do seu nome. Aí a criança tira, monta o nome dela e assim ela vai interagir, tá? Porque os maiores a gente consegue numa conversa, né? E tomar algumas decisões, fazer alguns combinados. Os menores, como eles estão nesse universo, estão dentro de casa, fica mais difícil ainda de trabalhar essas questões. Por isso que é importante nós estarmos entrando nesse universo, tá? Então, no brincar, a criança cria histórias, ela conta, ela ajuda na construção das histórias também usando brinquedos. Você pode pegar uma caixa de brinquedos e começar... Quando ela tá contando ali, brincando, é que ela tá construindo uma história. E por que não aproveitar aquela história ali e depois a criança pode te dizer e você escrever. Os maiores, a criança de 8, 9 anos que ainda gosta muito de brincar,
Ela montou aquela história, depois vocês juntos peguem um papel e escrevam aquela história. Pensa só, se o seu filho de 8 a 10 anos, por exemplo, ele não gosta de escrever, vou dar uma dica super bacana. Tem na internet vários projetos, como um deles que é o Super Autor, e tem outros, em que a criança ela faz os desenhos e constrói a própria história. E depois disso, por exemplo, que ela criou aquele universo, veio daquele imaginário, ela fez essa construção, o que ela faz? Ela pega aquilo ali e vira um livro. E aí ela faz os desenhos daquela história, você faz toda a correção e eles mandam um livro para sua casa. Então a criança ela tem um livro de verdade com capa dura, coisa mais linda. Ela pode comprar quantos exemplares ela quiser e pode ainda presentear avô, vó de presente. Olha que legal, uma construção da criança dentro de uma história a partir de uma brincadeira super bacana. E ela pode ver o resultado daquilo ali. Ela aprendeu através do brincar e ela efetivou aquilo em forma de aprendizagem. O que você pode estar junto com ela trabalhando. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? O Rubem Alves fala uma frase que é muito legal, que para eu passar para o próximo passo, que diz assim: é possível que você tenha comprado brinquedos para os seus filhos, mas sugiro que aquilo que seu filho ou filha mais deseja é ter você como companheiro de brinquedo. Não me esqueça da imagem triste de um pai numa manhã de domingo empurrando o filho no balanço com a mão esquerda, enquanto lia o jornal que segurava com a mão direita. Para aquele pai, o brincar com o filho era um sacrifício. Para ele, o importante eram as notícias do jornal. A infância passa rapidamente. Logo, logo, a única coisa que restará será o jornal na mão direita e o vazio na mão esquerda. Eu achei tão impactante isso, porque é verdade, né? Então, eu sei que a gente quer que os nossos filhos se desenvolvam, que aprendam, mas ele está aprendendo através do brincar. E você pode relacionar alguns momentos, não sempre, alguns momentos, algumas brincadeiras e trabalhar várias coisas para ver se a criança está desenvolvendo, se ela está aprendendo. O passo que eu vou trazer para vocês é o seguinte: mas ele não quer ler. Mas a pergunta é: e você lê? Eu leio? Eu leio bastante, mas não necessariamente na frente do meu filho. Entende? Então a gente muitas vezes precisa ter o costume de ler na frente deles também. Meu marido faz muito isso. Ele tem criado esse hábito de sentar na sala, pegar o livro e ler. Eu tô sempre correndo. Então eu faço muito pouco isso, mas eu sei que precisa. A gente precisa sentar para que o nosso filho lê. E mais do que isso, mais do que ler o que eu gosto de ler, eu preciso ler para que ele veja essa necessidade, tá? Mas outras coisas, outras situações que você pode criar para que seu filho desenvolva essa leitura. Por exemplo, fazer contações de história, para despertar nele o desejo de olhar o livro que você viu. Então eu pego o livro, antes de abrir o livro, eu começo a contar aquela história. O que será que vai acontecer depois? E aí você não conta. Daí vai aguçar a curiosidade dele. Filho, você vai ter que ler para saber o que conta essa história, sabe? Momentos de faz de conta. Tem pais que são super criativos, fazem tendas, momentos da leitura. Olha que interessante fazer isso com os filhos agora nesse momento. Mas Amanda, você é doida, eu trabalho o dia inteiro. Eu também trabalho. É difícil, eu sei que é. Mas nós vamos ter que se esforçar um pouco mais se nosso filho está com dificuldade de querer ler, né? Nós vamos ter que se esforçar um pouco mais. Fazer poemas, elaborar um contexto para que ele sinta esse prazer. Porque o despertar de um prazer vem pela imaginação e pela imitação. Se um dia você aparecer de pirata, por exemplo, e contar a história, ele vai querer saber de onde saiu aquela história. Não é? Porque a criança ela tem isso. Então apresenta o livro, mostra para ele, procura na internet junto, principalmente os maiores, os pequenos é mais fácil de você entrar nesse universo. Os maiores, a gente precisa ver através do que ele gosta, né? Por exemplo, meu filho é grande e não gosta de história, não gosta, né? Ok. E que tal procurar livros menores, que tem o interesse dele? Tem uns negócios chamado mangá, que traz histórias em quadrinhos de vários personagens, tem de super-heróis, tem uns negócios muito bacana. Eu, por exemplo, fui comprar pro meu filho uma coleção que eu acho muito legal do C.S. Lewis. Eu tô com dificuldade de fazer ele ler. Por quê? Porque é extenso, é grande, tem figura, mas não tem tanta, né? Como um Diário de um Banana. Mas aí essa semana eu tive que sentar na sala e ler com ele, para ele entender um pouquinho. Mas não é tão fácil. Por quê? Porque os eletrônicos também proporcionam tudo muito prático, muito pronto, né? E não preciso ficar
gastando a minha imaginação, pensando, criando, entrando naquele universo da história, né? Então, a gente precisa resgatar isso através do nosso exemplo, de nós estarmos ali. Às vezes nós vamos ter que ler um livro da idade deles, que a gente não curte muito, mas tentar buscar ali, né? Que tem muitas imagens, para que possa ajudar a ir aumentando gradativamente, para que a criança possa vir a desenvolver essa leitura, tá? Vocês podem fazer um grande mural de desenho sobre o livro. Então, os livros que foram lidos, compra um papel pardo grande, investe em material, coloca lá naquele papel a criança, ó, esse aqui foi o livro que nós lemos e vamos lá, cada um vai fazer a sua história, vai lá e faz os seus desenhos, ou escreve uma frase sobre a história que mais gostou. Não precisa exigir que a criança conte toda a história, porque ela também não vai querer, né? Mas investa em material, tem que investir. Por exemplo, eu falei pro meu marido essa semana, nós vamos sentar, procurar na internet, junto com o Arthur, alguns livros que interessem ele, porque ele diz que não tem mais livro que ele gosta, que acabou. Então, eu vou ter que achar gosto que ele vai gostar de ler, coisas que ele gosta de ler, né? E criar dentro desse universo. E depois eu conseguir investir outros livros que eu acho interessante, mas daí ele já desenvolveu esse gosto a partir daquilo que ele gosta. E aí eu vou mostrar para ele que existem outras literaturas que são muito boas também, tá? Então, são nas leituras livres, que são repletas de diversidade, que a criança pode encontrar o seu próprio gosto leitor e ritmo de leitura. Então, não adianta a gente entregar um livro enorme para ele. A criança vai perceber quando ela, tá muito fácil, eu quero um pouquinho maior, mas a gente parte daquilo que ele gosta, que ele realmente quer ler. A gente tem que partir daí, tá? Ele gosta de internet? Então, tem muitos livros online também. Se você já deu um tablet pro seu filho, aqui eu não dei, eu não quero dar ainda, acho muito cedo. Mas tem pais que já deram, então compra e-books, tem e-books pela internet, tem grátis e tem pagos também, de livros muito bons, se você... que eu gosto do livro, de tocar, de mexer, eu gosto disso aqui. Acho importante o cheiro, a criança mexer, enfim. Mas se você quer, também existe essa possibilidade com milhões de livros que você pode baixar, investir um pouquinho, né? Pagar um pouquinho e a criança fazer essas trocas, essas obrigações de leituras diárias em família é muito bacana de fazer também. Começa lá com 5, 10, 15, vai aumentando o tempo. Então, gente, é importante nós pensarmos que a criança maior exige um pouco mais de trabalho nesse sentido, porque normalmente a gente desenvolve o gosto da leitura mais cedo. E daí acaba chegando numa certa idade, a criança vai perdendo isso. Como que a gente faz esse resgate? Então, tá na hora da gente falar sobre o terceiro passo, que é o que eu acredito, como professora e psicopedagoga, uma forma de estimular isso, tá? O terceiro passo seria hora de brincar, hora de estudar. Se o seu filho quer ver, né, que existe regras em casa, é quando a gente estabelece rotinas para ele. Então, se seu filho ver que você gasta tempo com ele brincando, você gasta tempo lendo, cozinhando, fazendo nada, ele vê que existem os hábitos e as rotinas de casa. Ele começa a perceber que dá para dividir esse tempo, mas para isso você precisa ensinar isso para ele, né? Eu preciso ensinar isso pro meu filho, porque da mesma forma em que você entra no universo dele, tem que entrar no seu e participar, porque ele vai começar a perceber aos poucos a importância que é aquilo ali na vida dele, tá? Então, assim, eu não sei o que fazer. Vou dar uma sugestão. Faz assinatura de livro, revistas que ele gosta, de assuntos que ele gosta e que você sabe que é pertinente para a idade dele. Então, existem vários clubes de assinatura de livros, de histórias em quadrinhos. Mas é caro. Você quer que ele leia? Você quer que ele leia só com os livros da escola? Fica difícil, a gente tem que investir, tem que gastar mesmo, né? Não precisa gastar toda hora, mas pode fazer trocas, biblioteca, eu já falei isso em outras lives também, né? É muito importante aguçar e explorar, fazer o seu filho aceitar a sua opinião também, de que é importante. Olha, filho, eu sei o que é bom para você, eu vou comprar o livro tal que você quer, mas eu gostaria que você também tentasse, né? Meu filho não queria ler a Turma da Mônica de jeito nenhum. Até que eu tive que mostrar para ele da minha infância, contar a importância que era, tá? Ele gosta muito. Eu ainda não consegui pagar a assinatura da Turma da Mônica porque não deu, mas ele gostaria muito. Então, a gente precisa despertar na criança o gosto pela leitura partindo daquilo que ela gosta e também
trazer outras sugestões para isso, né? Agora, uma questão que eu pergunto aqui para você: seu filho tem rotina? Porque às vezes a gente faz a rotina de acordar, comer, estudar, tá. Mas existe uma rotina assim, ó, hoje todo dia você precisa ler tantas páginas de um livro, você tem tanto tempo de eletrônico, você vai ter que criar alguma coisa, sei lá. Você já estabeleceu esse tipo de rotina? Ou a rotina do seu filho é só acordar, estudar, comer, a hora para almoçar, a hora para não sei o que, não sei o que lá. Porque as coisas, a criança precisa disso. Nós temos rotina, não temos? Nós trabalhamos, nós fazemos isso. A criança, ela precisa de direcionamento. E esse direcionamento, quem dá somos nós. Quando você fala assim, ah, não, meu filho decide o que ele quer fazer, ele passa horas lá jogando, é uma decisão nossa, né? Então, se ele tem essa rotina, que existem momentos para brincar, então, ele tem que ter muito momento para brincar, tá? Isso é fato. Mas existe um certo momento que ele precisa estudar, não é? Ele faz as coisas da escola. Então, por que não fazer antes de dormir, ao invés de ele ficar mais tempo na televisão, todo dia antes de dormir vai ser 30 minutos de leitura, se o seu filho não tem esse hábito de ler, né? Ou tá lá na brincadeira, os pequenininhos, por exemplo, a bonequinha vai dormir, o bonequinho, o ursinho vai dormir. Então, antes do ursinho dormir, a gente tem que contar uma história para ele. Vamos pegar um livrinho para contar a história? Daí vocês vão lá e pegam a história e o ursinho tá dormindo na caminha e conta essa historinha para os dois. E assim, o que acontece? Você tá trabalhando a contação de história, ele vai contar a história pro ursinho e assim a gente vai desenvolvendo. E os maiores também. Esse hábito de leitura, esse hábito de estudar, esse hábito vem de rotina. Então, a criança, ela começa a entender que eu vou brincar, mas eu também, no meu dia, que são 24 horas, eu tiro aquele tempinho para ler com a minha mãe, para ler sozinha, para ler em família, né? Enfim, tudo isso é importante, tá, gente? Outra questão que eu coloco aqui, que eu não tô falando de aula online, eu tô falando em a criança saber que existe um momento no dia em que está separado para ela estudar, ler, aprender de uma forma mais direcionada. Nem tudo é deixar para a professora fazer, tá? Às vezes a criança precisa, por exemplo, a criança tem um cachorro, tem um gato, sei lá, um cachorro. Ela tem que criar a responsabilidade de dar comida pro cachorro, né? De fazer as coisas. A gente tem feito isso aqui em casa. Às vezes não dá certo, às vezes tem que ficar em cima. Mas é uma questão de responsabilidade e a importância das coisas. Então a gente coloca, tem que ler todo dia um pouco. Já leu? Não precisa falar, 3 horas da tarde você tem que ler. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso. Você tem. Mas que naquele dia a criança precisa fazer aquilo ali também, né? Então, se seu filho acorda cedo, então, por exemplo, após o café, ele vai brincar um pouco, né? O ideal é fazer atividades dirigidas, se ele não está participando de aulas, né? Tarefas escolares. Após o almoço, depois da soneca, pode separar algumas atividades ou pode fazer a hora da leitura. Pode assistir uma contação de história e permear a criança nesse tipo de universo. Tá? Se seu filho for grande, por exemplo, você precisa mostrar a ele essa importância para a sua vida. Mostre o seu exemplo, que você trabalha, mas tem momentos que são de lazer e tem momentos que você também para ler, para estudar, né? Porque na vida a gente tem que estar em constante aprendizagem. Às vezes você vai ler uma receita, às vezes você está lendo uma curiosidade que você não sabia e assim a gente também aprende. Então a gente precisa mostrar para os nossos filhos essa importância, que a rotina ela é fundamental para que haja uma organização e que a gente deve sim tirar um tempo do nosso dia para estudar. Ah, mas eu não gosto, ele não gosta. Mas a gente tem que ser firme. Temos que ser firme com os nossos filhos, porque se nós não fizermos isso, eles vão se tornar adultos que deixa ele crescer que ele estabelece, mas nós precisamos pensar um pouco nisso, né? Que, por exemplo, se seu filho já é grande, está na fase de alfabetização, está lá no 4º, 5º ano, é hora de vocês limitarem os eletrônicos também. Bom, os pequenos eu nem vou falar, né? Porque não é para ficar tanto tempo mesmo. E oferecer mais opções em casa. Afinal de contas, somos nós que devemos instruir nossos filhos e mostrar as coisas boas que a vida tem a oferecer. Por exemplo, vocês jogam em família? Aqui o Arthur tá numa fase que não quer jogar muito. A gente às vezes tem que dar uma insistida. Agora ele tá numa outra vibe. O negócio dele é desenhar, por exemplo. Ele adora, né? Mas a gente precisa dar uma insistida para ter esses momentos, porque desperta, a gente vê o interesse da criança, e nesse momento ele não tá, mas tem crianças que amam fazer isso.
Então, é uma forma de despertar também, de trabalhar o jogo, a construção em família, ali jogar todo mundo junto, dos maiores, né? Os menores vão na onda, jogam também, tem os jogos super interativos, então é importante a gente fazer isso. Eu já escutei de muito pai dizendo assim, que o filho só quer saber de eletrônico. Quem já ouviu aqui eu falar, que eu já falei, e tá aí salvo, vocês podem procurar, que adolescente e junior, criança, precisa de direcionamento. E quem dá esse direcionamento somos nós, adultos. Para que lá quando ele crescer, ele filtre e decida aquilo que foi bom ou não. Mas nós devemos passar esses valores que acreditamos serem melhores para eles, né? Através de uma conversa, explicando para o seu filho entender. Quando a criança começa a passar dos limites ou ela fica completamente sem limite, ela se perde nisso daí. E ela às vezes não sabe, ela tá aprendendo a tomar decisões. Então nós também temos que dar esse tipo de direcionamento, tá? Então eu vou retomar aqui os passos que eu coloquei. Por exemplo, se a criança só quer brincar, não quer estudar, brinca com ele, senta e brinca, não deixa só brincar. Tem momentos que a criança vai brincar sozinha, ela tem que brincar sozinha, mas você precisa sentar ali e brincar com ele também. E quando você brinca, você pode direcionar aprendizagens, tá? Intervenções, como eu coloquei no início da live. O segundo passo é, se ele não quer ler, né? Mas você lê, ele começa a ver você ler, você puxar esse gosto e mostrar alternativas e propostas de leitura para desenvolver isso nele. Você também pode pegar um livro infantil e ler. E aí a criança vai olhar, tu tá lendo o livro, você tá lendo meu livro? Eu tô. Tão legal essa história, e aí você começa a desenvolver. Peguei um desses livros aqui, comecei a ler, porque meu filho não tava querendo muito ler. Ainda não quer, eu tô tentando, porque eu acho fantásticas as histórias. Mas é um gosto meu, não é o dele, né? Mas a gente precisa desenvolver isso dali. Então, eu tenho que mostrar para ele que a leitura ela é importante. E tem momentos que eu vou precisar sentar ali e gastar tempo, sim, fazendo essa hora da leitura com ele. Como também levando em locais que tem esse tipo de universo, né? E o terceiro passo que eu coloquei, que é a hora de brincar e tem hora de estudar, principalmente para os maiores. Os menores, a gente ainda consegue, dentro da brincadeira, colocar essas interações. Já os maiores, a gente precisa ter conversas, né? E às vezes vamos precisar explicar para ele de que a rotina, ela é importante. E eu vou estabelecer essa rotina através do diálogo e da conversa, porque sim, eu acredito que é necessário ele gastar esse tempo estudando, coisas que ele gosta. Às vezes ele vai procurar. Eu tenho um livro que eu deixei muito longe agora para pegar para mostrar, que é só sobre animais, que eu fiz uma coletânea lá da Nova Escola há muitos anos atrás e guardei aquilo porque eu amei aquilo lá, nem tinha filho. E ele vai lá na minha sala do atendimento e pega aquele livro porque ele acha fantástico ver as histórias daqueles livros. Ele tá lendo, ele tá desenvolvendo a leitura, não do jeito que eu imaginei que ele ia fazer, mas ele está lendo, ele está fazendo. Então, isso é muito bacana, porque ele está desenvolvendo, está despertando, ele gosta de desenhar, ele escolhe um animal daqueles bem diferente que ele nunca viu, porque é muito animal, e daí ele faz aquelas construções, os desenhos. Então, isso tudo é importante, porque eu desligo o eletrônico, acabou, é o horário tal, e depois eles têm que criar. E essa semana nós estamos mais enfáticos em relação a isso, então ele começou a achar outras coisas para fazer. Porque eu volto a repetir, o eletrônico ele é bom, ele é importante, mas ele corta algumas coisas da criatividade, da imaginação da criança, que um livro, que o brincar oferecem. Então, eu acho muito importante a gente colocar essa questão. Se você seguir essas dicas de brincar mesmo, e na brincadeira você colocar aprendizagens, entrar mesmo lá, ser uma heroína, uma super-herói, você ser lá a Mulher Maravilha, junto com a criança, as meninas brincando de LOL, você ir lá brincar. Que nem eu falei no começo da live, fácil não é. É difícil porque a gente perde isso com o passar do tempo, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais, né? E dentro dessas brincadeiras eu posso desenvolver muitas aprendizagens, né? Principalmente nesse momento de pandemia em que as crianças querem realmente brincar. E eu volto a dizer, deixe que brinquem, tá? Em momentos, nós estamos no final de ano em que as crianças já estão saturadas do tempo de ficar em casa, de estar em aula, dessa cobrança em cima delas. Deixem brincar, não interrompam a brincadeira. Mas para os maiores, eles sabem que tem que brincar, tem que deixar brincar mesmo.
e explicar para ele que durante aquele dia existem algumas coisas da rotina que ele tem que cumprir. Tem que ler um pouco, tem que descobrir coisas novas. E aí façam desse momento um prazer para a família. Façam um mural, colhem na casa, façam que vocês, da forma que vocês acharem melhor. Mas que demonstre para o seu filho que você está dando importância para aquilo ali. Que é importante ele desenvolver isso, né? Elabore essa rotina para o seu filho, que ele perceba que existe hora para tudo. Hora para brincar, hora para as aulas, hora para estudar, hora para correr, hora para brincar, hora para jogar bola, né? Mas que existem momentos em que ele vai precisar sim estudar, ler, e isso ele vai perceber com o tempo que ainda vai sobrar tempo para outras coisas, né? Mas que a rotina ela é necessária sim para a criança, tá? Espero que essas dicas tenham ajudado um pouco. Brinque, leia e elabore rotina. São 3 coisas extremamente necessárias, não rígidas, mas de forma lúdica e divertida, para que o seu filho ele vá desenvolver esse gosto naturalmente, sem pressão, tá?